Senhoras e senhores, boa noite. Reiteramos que o evento conta com o apoio de diversas instituições nacionais e internacionais. Alta Definição Formaturas, Sebo Café, Livraria do Advogado, Casa Mundo de Turismo e Cultura, Restaurante Solar de Glória, Academia Brasileira de Direito Constitucional, Casa Vará, Diretório Central de Estudantes, Garra Preparatória OAB, Instituto de Hermenêutica Jurídica, Literato, Grupo de Pesquisa de Direito e Literatura da UFSC, Núcleo de Direito e Psicanálise da Universidade Federal do Paraná, Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, Associação Brasileira de Ensino do Direito, Sociedade Italiana de Direito e Literatura, FAPERGS, Instituto Estadual do Livro e Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Dito isso, dando continuidade à programação do primeiro Colóquio Internacional de Literatura, esta noite teremos a segunda conferência de abertura com o nosso ilustre convidado, o professor Vicente Barreto. E ainda a conversa cruzada sobre Shakespeare e o direito com o professor Vicente Barreto e o professor doutor Dino Del Pino. Convidamos para subir ao palco o professor doutor Vicente Barreto. E para iniciarmos os trabalhos, convido o professor Fausto Santos de Moraes para coordenar a mesa. Para ministrar a conferência desta noite intitulada As Grandes Narrativas do Direito, convido o professor Dr. José Calvo Gonzalez para integrar a mesa. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente o professor José Calvo Gonzalez por ter vindo da Espanha para prestigiar o nosso evento. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de cumprimentar também o professor Vicente Barreto, que fez um esforço especial para chegar aqui em Passo Fundo hoje. Nós contamos muito com o seu apoio e gostaria de dar algumas informações complementares para o público. A nossa conferência inaugural da noite de hoje será realizada pelo professor Vicente Barreto e ele logo já vai assumir o comando no púlpito. Além disso, no segundo momento, nós vamos fazer uma conversa cruzada, as conversas cruzadas, melhor dizendo, e nós vamos contar com a participação do professor Cristiano Paixão e também do professor Dino Del Pino. Isso nós estamos planejando a partir das 8 horas e 30 minutos. Então, por favor, eu estou desfazendo a mesa, agradeço aqui a presença do professor Calvo Gonzalez, pode se sentar, e gostaria que o professor Vicente Barreto tomasse o uso da palavra e pudesse aí proferir a sua palestra sobre o direito e a literatura e nos falar um pouquinho daquilo que vem estudando e dessas relações tão importantes. Por favor, professor Calvo, professor Barreto. Bem, muito boa noite a todos. Antes de tudo, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui com vocês nesse seminário que parece uma coisa de ponta, importante para todos nós, e um tema que certamente está cada vez mais na ordem do dia, não somente dos estudos de direito, mas os estudos das ciências sociais, das ciências humanas, de uma forma geral. Antes de mais nada, quero saudar mais uma vez o professor José Calvo Gonzalez, a professora Thaís, que me dá muita alegria e honra a sua presença, o professor Dino, particular e queridíssimo amigo, o professor Cristiano Paixão,
e, por último, mas sempre primeiro, o professor Albano. O tema grandes narrativas é um tema que me pareceu assim, um pouco amplo. E quando nós referimos a grandes narrativas, eu estive pensando, eu vou escolher uma grande narrativa. Uma grande narrativa em torno de um tema. E como um autor vê este tema. Existe um fantasma que ronda a cultura jurídica contemporânea. Nós estudamos direito, e estamos na prática do direito, estamos no ensino do direito, estamos nos bancos das faculdades de direito, temos muita consciência de que este fantasma é um fantasma que pode ser resumido numa questão básica e fundamental para o jurista, para o advogado, para o cidadão comum. Um fantasma que atende pelo nome de uma questão, de uma pergunta que fica quase que no nosso inconsciente. Por que punir? Por que nós devemos ou não punir? Este tema, este fantasma da punição, ele tem sido tratado de forma cerimoniosa por filósofos, juristas, cientistas sociais, até por políticos. Ora, essa pergunta é uma pergunta que, apesar de nos nossos cursos, nos nossos manuais de direito, é uma pergunta que tem-se como respondida, é uma pergunta que provocou na história da cultura reflexões as mais acuradas e respostas as mais contundentes. Ora, a minha hipótese, que é uma hipótese que os nossos colegas que participam do Colóquio Internacional de Direito e Literatura, é a hipótese de que a resposta a essa pergunta, ela se encontra mais na obra literária, nos romances, os contistas, os ficcionistas de uma forma geral, do que nos livros de direito. Naqueles livros que um grande poeta francês chamado Mallarmé dizia que são livros que, quando a gente lê um, parece que leu todos. É o mesmo modelo, é o mesmo esquema, é a mesma repetição. Ora, a meu ver, então, os grandes escritores, os grandes romancistas, e eu vou tratar aqui hoje de um deles, de um romancista russo chamado Dostoiévski, que vocês todos conhecem. Eles são, a meu ver, excelentes professores, pois mostram o direito como algo vivo, ao contrário do que se encontra na maioria dos textos propriamente jurídicos e das decisões judiciais, onde o direito é um mecanismo voltado para dentro de si mesmo, que procura disciplinar e subjugar a vida que pulsa nas relações humanas. A obra de Dostoiévski, a meu ver, é um exemplo de como podemos ver
a vida real do direito. E, especificamente, como podemos tratar com esta questão básica da ordem jurídica, que é a questão da punição. Ora, a obra do Dostoiévski, ela pode então ser encarada, ser abordada sob 3 ângulos. Um ângulo relativo, vamos aprender o que é o crime. Será que o crime é isso que está só no Código Penal? Ou ele extrapola, ele extravasa, ele vai além? Essa é uma pergunta que o Dostoiévski se faz. O crime como sendo a mera violação da ordem legal. O segundo aspecto, ou a segunda perspectiva que podemos abordar esse pensamento tão rico como é o pensamento do Dostoiévski, é a questão da culpa. A dimensão propriamente moral do comportamento humano. Em que medida somos culpados? Em que medida o criminoso chega a se considerar culpado? Isto é uma indagação. E, finalmente, a questão da punição. Essa que vai nos permitir tentar responder a nossa pergunta inicial e geral. Ora, para o Dostoiévski, é na variedade existencial vivenciada pelo homem que se encontra um jogo permanente na nossa vida cotidiana, um jogo em que está questionada a própria existência da pessoa. É um jogo onde se encontram contestados o espírito e o corpo, o ódio e o amor, a justiça humana e a justiça divina. É esses parâmetros mais gerais que o Dostoiévski vai trabalhar as nossas questões jurídicas, aquilo que tem relevância para a análise do direito. Ora, nesse contexto, a obra do Dostoiévski, ela poderá servir como inspiração, como um instrumental crítico para a doutrina, para a legislação e para a jurisprudência do século XXI, hoje. Nós vamos ver na vida e na obra do Dostoiévski, como o Freud dizia, né? Que você tem no Dostoiévski 4 facetas de uma mesma personalidade. Você tem o poeta, você tem o neurótico, você tem o moralista e você tem dentro do Dostoiévski o pecador. O Dostoiévski é um personagem, antes de ser um escritor, mergulhado nessas dimensões que o puxam para lá e para cá. Essas 4 facetas da personalidade de Dostoiévski perpassam e se encontram interligadas em toda a sua obra, sua magnífica obra. Nós vamos nos referir aqui a alguns desses livros dessa obra. O Freud, pai da psicanálise, ensino de vocês também todos, ele vai chamar a atenção para o fato de que a personalidade do Dostoiévski acaba escolhendo e preferindo personagens egoístas, violentos e assassinos na sua obra. Mais que, e aí a coisa fantástica nesse jogo psíquico envolvido, é que na obra e na vida real do Dostoiévski convivem também com a necessidade do amor, da bondade, mesmo
como no caso pessoal dele, vivido pelo Dostoiévski, quando se justificaria o ódio e a vingança, como, por exemplo, quando Dostoiévski perdoa, interpreta, aceita a traição de sua primeira esposa. O direito constitui, assim, um tema referencial para Dostoiévski. E eu escolhi 3 livros para nós perpassarmos, para verificarmos em que medida esses 3 livros podem nos responder a questão do que é o crime, o que se entende pela culpa e por que punir. É o Crime e Castigo, belíssimo romance que eu aconselho a todos vocês, aqueles que não leram, leiam. Desafio que vocês peguem o livro, comecem a ler e deixem ele de lado. O segundo, livro maior, chama-se Os Irmãos Karamazov. O terceiro são as Recordações da Casa dos Mortos. E o quarto e último é um diário de um escritor. Todas essas questões, essas 3 questões a que me referi, elas encontram-se de forma recorrente no conjunto da obra do Dostoiévski. No que se refere ao crime, só para dar introdução ao nosso tempo, o Dostoiévski nós podemos averiguar quais os critérios determinantes na conceituação da ação criminosa. A segunda questão, que trata da questão da culpa, ela vai ser caracterizada como elemento subjetivo do crime. Na verdade, alguns autores, como o próprio Freud, diz que a culpa é a fonte da ação criminosa. Ela provoca a ação criminosa. E alguns psiquiatras forenses sustentam que a reincidência no crime vem porque o criminoso é culpado anteriormente. Hein, professor Alvaro? Esse cara não entende das coisas, né? Muito bem. E por fim, a questão da punição, onde se analisa o Dostoiévski. Ele teve uma experiência de prisão muito violenta, muito forte, com tortura e tudo. Ele vai analisar a aplicabilidade, a eficiência, as finalidades e a relação da punição com os direitos humanos, que tem a ver uma coisa com a outra. O Dostoiévski, ele não desconhece em momento algum a importância da justiça e da injustiça, essas 2 questões basilares da contemporaneidade. Tudo na obra do Dostoiévski pode ser considerado, na verdade, como um meio imperfeito para se atingir a vida de amor e liberdade, ainda que a sombra, diz ele, a sombra da presença portentosa de Deus. Deus aparece para Dostoiévski como uma nuvem que envolve o ser humano, leva, entendendo, de forma inexorável, inclusive para a condenação. Ora, o Dostoiévski, entretanto, considera que essa presença divina na nossa vida, mas não tem nada a ver com a adequação a um credo religioso nosso. É uma presença espiritual na nossa vida, no cotidiano nosso. Ele diz, Dostoiévski, que essa presença divina não justifica a renúncia do homem a melhorar a sua vida terrestre, a torná-la mais livre, mais justa, mais responsável. Por isso, um dos grandes personagens, talvez o maior personagem da obra toda do Dostoiévski, o Starek Zózimo, o sacerdote Zózimo, os irmãos Karamazov, ele diz o seguinte: é necessário, antes de tudo, palavras do Dostoiévski, que se estabeleça a fraternidade entre os homens, fruto da sua vontade, não da vontade divina, pois somente então será possível assegurar os direitos e a propriedade de cada um. A convicção de que existe um valor intrínseco e permanente na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa e na fraternidade entre os homens,
E eu quero adiantar isso porque quando nós vemos a descrição do crime em Crime e Castigo e dos outros crimes na obra dostoievskiana, vamos dizer, mas esse homem é um homem comprometido com o crime. Não, eu quero anteriormente dizer de antemão o que ele acha. É que essa experiência de liberdade e do respeito ao outro, fundamento dos direitos humanos, resultou de um longo aprendizado para Dostoiévski. Ele, em 1849, no reinado do czar Nicolau I, que tinha o curioso apelido de Nicolau Porrete, porque era o apelido dado ao czar pelos liberais, pelos opositores, né? Porque o governo do Nicolau I era duro, ele baixava o porrete, então era o Nicolau Porrete. O Dostoiévski participava de um grupo de intelectuais liberais que discutiam as condições do futuro da Rússia, né? Quando um espião da polícia denunciou ao governo. Esse grupo foi processado, o Dostoiévski foi condenado à morte e a sentença foi comutada para 4 anos de trabalhos forçados e 6 anos de serviço na tropa, que ele cumpriu na Sibéria. Vocês sabem as condições de uma prisão siberiana, vocês leiam as recordações da Casa dos Mortos. É uma repetição de todas as formas de barbarismo prisional que nós vemos se repetir durante todo o século XX e XXI. Mas, ora, o Dostoiévski, então, ele vai reconhecer a importância de uma ordem justa, da busca de uma ordem justa. E, sobretudo, ele vai reconhecer que nós vivemos num profundo clima, uma profunda situação de injustiça entre os homens. Ora, como é que vamos então, como é que o Dostoiévski vai entrar naquela nossa primeira perspectiva? Questão do crime. Sobre o crime, o Dostoiévski, ele vai, na verdade, nos permitir indagar o sentido e os critérios para a sua definição. O que é um crime? Todos vocês sabem, né? Aprendemos, né? Já a professora Fernanda isso, ou então, não, professor de introdução, isso eles fazem, né? Eles dizem, né? E o crime, né? É todo fato que a lei proíbe sob ameaça de uma penalização. Pode ser definido assim, professor? Pode? É isto que seria um crime. Um crime é como nos ensina na escola. Ora, partindo-se desse conceito, né? Não teríamos crime caso a conduta não fosse contrária à lei. Embora a premissa seja intuitiva, fica a pergunta: pode haver crime sem contrariedade à lei e vice-versa? É possível que um ato, mesmo contrário à norma positiva, não seja considerado crime? Essas são as perguntas que perpassam as indagações dos Dostoiévski na ficção. Nos manuais de direito, portanto, né, o crime é conceituado como uma conduta considerada criminosa por se encontrar assim e previamente estabelecida na lei. Em consequência, não existe crime sem uma prévia tipificação legal. Não é isso? Como é que é a frase? Num crime, numa pena semelhante, não é isso, doutora? Então, mas será que somente existe crime quando a conduta for considerada como tal pela lei? Sendo essa necessária a relação entre o ato e a lei, condição para a realização da justiça e da manutenção da segurança jurídica? O Dostoiévski parte da constatação de que a experiência mostra
que o ato legal não é necessariamente injusto, pois podem ocorrer situações em que a desobediência às normas jurídicas represente, ao contrário, um sentimento de justiça. Um grande filósofo do direito e nosso patrono da cultura jurídica brasileira, o Hans Kelsen, autor da teoria pura do direito, que todos vocês conhecem, né? Ele dizia uma coisa muito simples, né? O papel aceita qualquer lei. Os regimes autoritários têm lei. A Alemanha nazista, o Hitler, eu não falar nesse senhor, ele dizia, o orgulho dele é que nenhum ato da administração pública era feito contra a lei ou não previsto em lei. Portanto, é uma situação muito mais grave do que nós atribuímos situações de preponderância, de um voluntarismo ditatorial. Não. Está tudo previsto no Código. Algumas leis feitas sob ditaduras. O nosso Código de Processo Civil, o antigo, que agora vai estar sendo reformado, não é isso? Foi feito durante a ditadura, por um grande jurista do ponto de vista técnico. Grande jurista. Foi o autor do Código. E aí? Isto quer dizer que nós ficamos com uma interrogação. Será que o Dostoiévski não tem razão? Que o que está envolvido na questão do direito, na verdade, e é mal resolvido na questão desse reino do positivismo jurídico que nós vivemos, não é o abafamento desse nosso sentimento de justiça, que pula e que os juristas correm os dedos do jurista, não é? Ora, o Dostoiévski, então, ao longo de sua obra, né, e sob o argumento de mais de um personagem, ele vai trabalhar com uma concepção de crime que se manifesta fora dos padrões determinados pelo Estado. Em outras palavras, o Dostoiévski vislumbra a possibilidade do crime, entendido em sua acepção mais ampla, ser considerado não apenas aquilo que a lei proíbe, mas uma conduta que afeta a consciência da pessoa e a moral da coletividade. Não se trata simplesmente de alargar o conceito de crime, estendendo-a a condutas não proibidas em lei escrita. Encontra-se no cerne do entendimento do Dostoiévski sobre a natureza da lei e do crime a hipótese de não ser apenas o Estado criador das normas a única fonte da legislação humana. O crime seria considerado não apenas aquilo que a lei reconhece e proíbe como tal. Nesse sentido, o Dostoiévski vai conceber, a contrário senso, e vai trabalhar longamente, se não se encontra implícita na imaginação do criminoso o direito de cometer o crime. Esse direito, nas palavras do Raskolnikov, o grande personagem do Crime e Castigo, ele não teria sua fonte, diz o Raskolnikov, no direito oficial, mas em outros mandamentos que não se encontram expressos no direito positivo. O Raskolnikov sustenta que todos os legisladores foram criminosos, pois a tarefa de implantar as suas leis implicava em violar a lei anterior. Torna-se oportuno considerar esse respeito, então, que houve uma repercussão no pensamento e na prática jurídica contemporânea, principalmente o chamado movimento do direito livre, né? Uma escola sociológica defensora de uma pluralidade de ordens jurídicas paralelas ao direito oficial, em muitos casos a defesa do ato desviante, não obstante estar em desacordo com o direito posto. Sustenta o referido movimento que essas ordens jurídicas paralelas podem cumprir as mesmas expectativas do sistema jurídico estatal. Dentro dessa perspectiva,
a norma estatal pressupõe também uma outra dimensão. A análise do crime, clássica do crime e de suas causas, encontra-se na obra do Dostoiévski, especialmente nesse livro, Crime e Castigo. Interessante como esse livro, a história desse livro é interessante, porque os primeiros capítulos do livro, quando eles começaram a ser publicados, em forma de um folhetim, como na época do século XIX, usual, né? Eles foram recebidos pelo público e pela crítica como uma simples e banal história policial. Os primeiros capítulos, eles, portanto, eles não mostraram qual é o sentido daquilo. Mas assim que se concluiu a publicação da primeira parte do livro, ainda em forma de folhetim, verificou-se que por detrás de uma história corriqueira, um assassinato, encontrava-se um elaborado e complexo mergulho na psique humana e na imaginação criminosa. Logo ficou claro que, nas palavras, aliás, dos seus primeiros leitores, que se tratava do mais aterrador de todos os livros. E essa sensação, vocês que ainda não leram o Crime e Castigo, vocês vão começar a ler, vocês vão ver. Ele toma você no meio do livro como uma coisa aterradora. Aquilo que antes parecia uma coisa que ia ser resolvida ali na delegacia da esquina. Ora, resume-se o livro em uma história policial, onde um crime acaba sendo descoberto pela clarividência de um juiz de instrução criminal ao provocar a confissão espontânea do criminoso. A estrutura do romance é simples. Vou repetir para aqueles que já leram, para aqueles que não leram, para ter uma espécie de um trailer daquilo que vocês poderão usufruir. Trata a história desse senhor chamado Raskolnikov, um estudante sintomaticamente de direito. Um jovem estudava direito como todos nós, né? Exceção a doutora. Não é isso? Bom, a vítima é uma senhora considerada insensível, má, usurária, que explorava os mais pobres, motivos que servem para o criminoso justificar o crime e ilustrar um universo moral presente em diferentes situações da vida nossa, do cotidiano. Justificativa essa, onde os grandes revolucionários do século XIX e XX foram beber as suas justificativas para suas ações. Ora, esse universo era demarcado pela palavra do Raskolnikov, do criminoso, portanto, como sendo um conflito entre as finalidades generosas e os meios para a sua realização. Essa questão, ela na verdade explicitava o problema perene da filosofia política e da filosofia moral. Qual é esse problema? Os fins justificam os meios? Essa é a pergunta que o Dostoiévski vai começar a tentar responder. A outra justificativa do Raskolnikov, o criminoso, consistia em sustentar, vocês vão ver como é que esse argumento do Raskolnikov é um argumento que ouvimos quase diariamente, né? As rádios, televisões e imprensa nacional e estrangeira, acho que isso já feito. Ele disse que usaria o dinheiro da vítima, da velha senhora,
para custear os seus estudos, ajudar a sua família e os pobres de uma maneira geral, dizia. E isso ele teria boas razões. Nas palavras dele, aspas, matá-la, tirar esse dinheiro dela, para com ele dedicar depois ao serviço de toda a humanidade e ao bem em geral? A mancha de um só crime não ficaria apagada, insignificante, com milhares de boas ações? Por uma vida, 1000 vidas salvas da miséria e da ruína. Uma morte, mas em troca, 1000 vidas. É uma questão de aritmética, diz o Raskolnikov. E o que pesa nas balanças vulgares da vida é essa velhota tísica, estúpida e má. Não mais que a vida de um piolho, de uma barata, e pode ser que ainda menos, já que se trata de uma velha má. Ela se alimenta da vida alheia, é má. Ora, subsiste nesse universo moral, né, onde os valores são aparentemente obscurecidos, a necessidade de uma justificativa para o ato criminoso, que seria um agente perturbador da consciência, o próprio autor do crime, mas que, diz o Dostoiévski, ressurge com força vital em luta para sobreviver, diz ele, nesse mundo de negações. Encontramos essa recusa a uma racionalização da violência e do crime quando Raskolnikov procura justificar o homicídio da velha, a morte da velha e de sua irmã, que ele tem que acabar, matou a irmã também para não deixar rastro, para a Sônia, que é uma prostituta que ele se apaixona. Ele vai com esse discurso para a Sônia e a Sônia diz: olha, eu não concordo com você não, sabe? Porque existe um valor mais alto da sociedade que se encontra negado pelo teu ato e que se materializava nas vítimas, diz a Sônia. Porque, palavra da Sônia, esse piolho era uma criatura humana. Ora, o primeiro tema, portanto, que nós tratamos no Crime e Castigo, e é o texto mais, a meu ver, mais básico para que possamos entender. Como é que faz, então, para nós sairmos de uma tão violenta situação? O Dostoiévski diz que o Raskolnikov só vai compensar o crime depois de violentas convulsões provocadas, diz o Dostoiévski, por uma consciência em ebulição. Mas consciência em ebulição sujeita à ação do poder temporal representado, no caso do crime e castigo, pelo juiz, o juiz Porfírio, que compreende a natureza da ação do crime, que compreende a natureza da reação do crime e vai finalmente levar o Raskolnikov a aceitar a ação criminosa. Como é que ele vai fazer isto? Ele vai trabalhar com aquilo que um grande filósofo alemão, século XVIII, antes da Dostoiévski, chamava do tribunal da consciência, que todos nós temos. Bandido ali do presídio, ele não fala, ele não diz, mas ele dorme com esse tribunal da consciência. Tá? Essa dimensão do psiquismo humano tão
pouco estudada e pouco analisada e dificilmente de ser percebida. Nós vamos verificar então que essa entrada do Dostoiévski para a questão do crime vão permitir que um grande filósofo chamado Friedrich Nietzsche e o Freud vão tomar da história do Dostoiévski a explicação para o crime, para a lei do direito. O Nietzsche vai resumir, só para resumir para vocês, como acontece que eu compartilho inteiramente com ele, né? O Nietzsche, eu tenho a frase dele, define muito bem, que ele diz o seguinte: a alma queria sangue e não roubo, tinha sede de gozo da faca. Às vezes, né? Ah, não, eu matei para roubar. Será que nossos psiquiatras forenses, nossos psicanalistas não podem se perguntar, e nós juristas não podemos nos perguntar, será que você não roubou para matar? Será que não é o inverso? O que nos leva à questão do surgimento dentro do espírito humano do sentimento de culpa, que já se encontrava, dizia o Freud, presente na ação má, anterior à ação má. Essa culpa que leva à ação, e leva a ação para tapar a culpa, para esquecer, para sufocar a culpa. Outro ponto que me parece importante, só para não tem tempo, não sei, é a questão do que por que punir. Como é que nós podemos responder essa questão? O Dostoiévski, com a experiência de prisão dele, ele chega a 3 conclusões básicas. Primeiro, o trabalho forçado do prisioneiro é abominável. Tortura é uma forma de você não ter o reconhecimento da culpa. E a pena ela não vai reabilitar o criminoso, mas ao mesmo tempo ela é necessária como uma exigência do próprio homem. Ora, uma leitura assim, no meu ver, reducionista do Dostoiévski pode levar a considerá-lo assim, um advogado daquilo que nós chamamos do abolicionista moderno. Vamos terminar com as prisões, vamos terminar com o crime. Na verdade, a obra do Dostoiévski é uma crítica a um determinado sistema penal. O sistema das galés, calcado no trabalho forçado, e não na necessidade da punição. É um sistema que não se preocupava em punir, mas se preocupava só em oprimir. Ora, na medida em que, pergunto Dostoiévski, quem é culpado pelo crime? Ele responde, nesse livro, um livro dele chamado Diário do Escritor: na medida em que torna o homem responsável por todo o erro da estrutura social, a doutrina do meio, isto é, do meio social justificando tudo, irá conduzi-lo a uma total impessoalidade, pessoal. Liberta-o completamente de toda obrigação moral pessoal, de todo livre-arbítrio, nosso referencial como ser humano. Empurra-o, diz Dostoiévski, para a mais abominável escravidão que se possa imaginar. A conclusão, diz ele, continua ele, de que não existem crimes e que tudo é devido à culpa do meio. Chegar-se-á lentamente a considerar o crime como um dever, um protesto nobre contra o meio, tendo em vista que a estrutura social é abominável, não se devendo aceitar semelhante sociedade sem o protesto e o crime. Então, doutores,
e doutoras, principalmente. Nós temos uma cultura jurídica que nos aprisiona, ou procura nos aprisionar, graças a Deus não está conseguindo, dentro dos estritos parâmetros do artigo 5º, parágrafo único do Código ou da portaria do Ministério da Fazenda. Para fora disso, existe um mundo muito mais vivo, muito mais significante, um mundo em que o direito tem um papel fundamental, não esse direito em que qualquer papel aceita, mas um direito comprometido e fonte da manifestação da liberdade, da igualdade, da autonomia e da responsabilidade de cada um de nós. É isso, professor. Muito obrigado. Agradeço ao professor pela brilhante conferência e dizer que, infelizmente, nós estamos limitados no tempo, como já diria Heidegger, diria isso, né? Portanto, eu gostaria de falar para vocês, nós vamos fazer um breve intervalo de 5 minutinhos e no retorno nós começaremos com as conversas cruzadas. Obrigado. Vou iniciar agora o painel de conversas cruzadas, tendo como participantes o professor Cristiano Paixão, pós-doutorado em História, professor de PPG de Direito da UNB e conselheiro da Comissão de Anistia, procurador regional do trabalho do Distrito Federal. Também teremos conosco o professor Dino Leopino, doutor em Teoria Literária, mestre em Literatura Brasileira, professor universitário e escritor. O principal objetivo dessas conversas cruzadas é estabelecer um diálogo mais franco entre o direito e a literatura. Assim, os nossos convidados ilustres irão tomar conta desse cenário e tentarão trazer para nós um debate bem amplo e bem livre sobre os temas tratados. Nós temos como objeto dessa conferência, no entanto, a noção e nossa delimitação, Shakespeare e o direito. Portanto, eu gostaria de dizer para os professores que eles se sintam bem recebidos aqui na nossa instituição e dizer para os professores, como os demais conferencistas, que eles são muito iluminados. Porque essa semana nós ficamos muito apreensivos, porque a semana inteira foi uma semana de chuvas, uma semana de temporais e de tempestade. E quando surgiu o avião, na quarta-feira, na chegada dos nossos primeiros convidados de fora, com uma força extraordinária, a chuva cessou, nós conseguimos que os professores chegassem a tempo e pudessem proporcionar as suas conferências e enriquecer o nosso colóquio. Portanto, para nós começarmos a falar sobre o Shakespeare e o direito, eu gostaria de uma palavrinha do professor Cristiano Paixão. Por favor, professor. Bom, oi, Fausto, Dino, começo nesse tom mais informal, que foi o que nos foi pedido pelo grande mestre de toda essa arquitetura, o nosso amigo André Caran. Na pessoa dele, eu cumprimento todos os meus amigos aqui presentes, não são poucos. E quando a gente fala de Shakespeare e o direito, Shakespeare já dá uma ideia de alguma coisa velha. Shakespeare já dá uma ideia de umas frases empoladas, de uns versos de difícil compreensão, e de uma coisa que aconteceu há muito tempo. Com o Shakespeare, a gente não tem o recurso que o grande professor Vicente Barreto teve com Dostoiévski. Sempre que a gente lê um livro, seja um conto, um poema, uma história, a gente quer saber quem escreveu. A gente não quer saber quem escreveu, a gente quer saber quem era essa pessoa. Parece que a pessoa se mostra para nós pelo seu texto. Então nós nos sentimos próximos do autor. A obra de arte
ela tem esse elemento de identificação. O autor diz alguma coisa para a gente. O autor de uma música, o autor de uma peça, o autor de um livro. Nós temos um pequeno problema com Shakespeare. A gente sabe pouquíssimo da vida dele. Se diz que a gente pode resumir a biografia de Shakespeare num parágrafo. Shakespeare nasceu em Stratford, casou aos 18 anos, foi para Londres 7 anos depois, escreveu peças, foi bem sucedido financeiramente, voltou para Stratford, fez um testamento e morreu. Essa é a biografia dele. Vocês veem aqui um retrato dele, permito levantar. Aqui, de muito bom gosto, tem um retrato, aparentemente é o Shakespeare. Está aqui numa edição do Júlio César, do First Folio, que é uma coletânea de textos dele. Parece fascinante. O retrato mostra uma pessoa de brinco, elegantemente vestida, na sua meia-idade. Só tem um problema. Nada prova que esse aqui era o Shakespeare. Isso é um retrato encontrado, esse é um retrato bem conhecido. Ele se chama Chandos Portrait. Ele foi encontrado na casa de um nobre, que foi à falência no século XIX, teve que vender suas obras num leilão, ele foi encontrado, e desde então se atribui à aparência do Shakespeare, é isso. Nada nos prova que seja ele. Temos outros dois. Um é da coletânea que foi escrita logo depois da morte dele. Não foi feito ao tempo da vida dele e é considerado um dos retratos mais infelizes de toda a história editorial. Aí nós temos o que talvez alguém que tenha vivido perto de Shakespeare possa ter conferido se parecia ou não. É um busto que fica na igreja da cidade onde Shakespeare nasceu e morreu. Só que tem um problema. É um busto em que ele aparece com uma cara como se ele tivesse com cachumba, porque acho que por causa da madeira teve que fazer uma bola. O busto foi todo alterado de uma maneira arbitrária por artistas no futuro. Aí um grande escritor americano chamado Mark Twain foi visitar esse busto e falou que ele é sutil, profundo, como uma bexiga cheia. Então ele também não nos diz nada do Shakespeare. Então nós estamos diante desse desconhecido, que nós não sabemos como era na vida privada, como era como pai de família, como era como marido, amante, amigo. Não sabemos nada dele. Mas ao mesmo tempo, talvez seja o autor mais universal de todos. Continua, Hamlet é a peça que tem citações mais feitas em todo o mundo, só pede para a Bíblia. Se faz Shakespeare em Bali, na África, em todos os contextos. Um diretor japonês chamado Akira Kurosawa adapta Shakespeare, adapta Rei Lear, adapta Macbeth para o Japão medieval. Então o que o Shakespeare diz tanto para nós? Tem um grupo de teatro de Belo Horizonte chamado Grupo Galpão, premiado internacionalmente. Eles montam Romeu e Julieta dentro de uma Kombi. Eles têm a tradição do teatro de rua e vão andando com sua Kombi, que é um cenário para o Romeu e Julieta. Uma produção que já foi feita na Inglaterra, inclusive. Todo verão tem um festival Shakespeare no Central Park em Nova York, que lota. O que as pessoas querem quando elas vão numa peça de Shakespeare? Talvez elas tenham a percepção de que ele falou alguma coisa para o tempo dele e que ele fala alguma coisa para o nosso tempo. E aí nós temos um dado muito interessante, já estou quase terminando, um dado muito interessante, que é a chamada bardolatria, a adoração que existe, especialmente no meio acadêmico, em relação a Shakespeare. A quantidade de teses, artigos, de dissertações sobre Shakespeare é interminável. Eu selecionei alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma americana chamada Caroline Spurgeon, a partir da obra do Shakespeare, porque não tem nada na vida, descreveu Shakespeare como um homem de boa constituição, sólido, provavelmente mais para o magro, uma excepcional coordenação motora, ágil, flexível, olho rápido e provavelmente tinha a pele clara e um corado que vai e vem com a juventude e revelava seus sentimentos e emoções.
Isso é uma descrição científica do Shakespeare a partir dos textos dele. Aí temos um outro historiador respeitado, Ivor Brown, que a partir de peças também diz: Shakespeare em algum momento, depois de 1600, sofreu uma severa infecção por estafilococcus e foi atormentado por erupções recorrentes. Qual é a pergunta qual é a palavra que salta desse texto? Estafilococcus? Eu nem sei como esse cara vivia no dia a dia, como é que eu sei que ele teve uma infecção por estafilococcus? E professor, não dá para saber aí se o que é pior, o retrato ou essa descrição do Shakespeare. Mas isso nos diz alguma coisa. O que nos diz essa enorme procura por Shakespeare? Por que as pessoas procuram Shakespeare e o que elas procuram nele? Teve uma outra tese que, lendo o soneto 37 do Shakespeare, esse soneto tem duas menções a uma pessoa que manca. Decidiu-se que Shakespeare era aleijado por conta do soneto 37. Eu acho que os caras perseguiam Shakespeare. E tem uma parte melhor, que é a parte dos cálculos. Diante de toda essa barbolatria, nós sabemos que todas as suas obras têm 138.198 vírgulas, 26.794, 2 pontos, 15.785 pontos de interrogação. A palavra orelha aparece 401 vezes nas peças. E a palavra esterqueira, que é um lugar para guardar esterco, aparece 10 vezes nas peças. E temos títulos de estudos publicados sobre Shakespeare: Linguística e Entropia Informacional em Otelo, Doenças Auditivas e Assassinatos em Hamlet. E um que era uma pergunta: Hamlet era homem ou mulher? Então, o que nós vemos nessa incrível proliferação de produção acadêmica sobre Shakespeare? A gente vê quase um desespero das pessoas, sejam acadêmicas ou não, por conhecer esse indecifrável autor que saiu falando sobre o universal que persiste até hoje. Para o nosso campo, para o que nos interessa, que é o direito, e aqui eu já vou sendo um pouco menos irônico, é interessante como a ideia de lei, justiça, legalidade está presente nas peças dele. A palavra lei aparece 218 vezes, a palavra legal 64 vezes, a palavra justiça 175 vezes. E ele, a pessoa Shakespeare, o pouco que se sabe dele é que ele esteve envolvido em disputas judiciais no seu tempo. Então, este universal do Shakespeare, que nós associamos ao amor em Romeu e Julieta, ao destino em Macbeth, a injustiça em Mercador de Veneza e a tantos outros atributos, ele pode nos falar alguma coisa sobre o nosso campo. Eu agora vou passar para o professor Dino, e quando a gente for conversando mais sobre as peças, a gente volta. Só vou passar um aviso, professor Dino, que aqueles que já se sentirem instigados a fazer perguntas, por favor, encaminhem para os nossos organizadores, que depois nós vamos fazer no decorrer das conversas, ok? Professor Dino, por favor. Bom, como professor de literatura, eu fico feliz sempre que eu pesquiso sobre Shakespeare, em saber que pouco se sabe da vida dele. Porque desde sempre eu aprendi que literatura é estudo de texto. Temos uma diferença entre nós, ele é professor de história, eu sou professor de literatura, ele gosta de saber da vida das pessoas, eu gosto de saber da vida dos textos. E os textos que nós selecionamos hoje, para hoje, e nós combinamos em reduzir o corpus, provavelmente não chegaremos nem à metade dele, tem tudo aquilo, nós adivinhamos que tem tudo aquilo que o professor Vicente anunciou, inclusive fantasma. Das 5 peças, apenas uma não tem fantasma, mas todas elas têm crime, todas elas têm consciência, todas elas têm culpa, só falta fantasma em uma, Vicente. Mas eu devia começar agradecendo
agradecendo o convite pelo André e os 2 livros que eu ganhei com 5 anos de atraso, que ficou bobeira profundamente. E o prazer estar aqui. Estava relembrando para o Vicente que nós somos pioneiros, participamos da primeira intervenção no Rio Grande do Sul, na televisão, para lançar o Direito à Literatura na RBS. Bom, voltando a Shakespeare, felizmente, vocês podem constatar pelas informações que ouvimos do Cristiano, que a academia tem muita produção de conhecimento inútil, né? E que efetivamente o estudo de literatura é o estudo do texto. Acho que uma boa leitura do Gadamer ajudaria muito a limpar o terreno, porque nós não sabemos mais a intenção do autor, e nem nos interessa a intenção do autor, nos interessa a intenção do texto, porque o texto, uma vez que adquire autonomia como um filho em relação ao pai, ele tem o seu sentido, independentemente de todas as intenções que a gente possa atribuir ao autor por um excesso de imaginação nosso, nós leitores. Se lemos literatura, temos imaginação, mas eu acho que há muito mais imaginação improdutiva do que realmente uma imaginação aplicada ao texto, porque o texto é a sua abertura, o seu horizonte, contém em si o seu horizonte, para usar uma expressão de Husserl, de Gadamer, de Nietzsche, né? Ele contém o seu horizonte, e dentro desse horizonte eu tenho como leitor que me movimentar para reconhecer no texto os seus valores. Professor Dino, eu só queria aproveitar, o senhor falou agora, para nós esquecermos essa noção de intenção do autor, e lembrar alguns dos nossos alunos de introdução, alunos de hermenêutica, alunos de filosofia, que nós procuramos a muito custo fazer que no direito essa pergunta pela intenção do autor, ou muitas vezes pela intenção do legislador, se apresente como uma pergunta hermenêutica ultrapassada. Nós não temos mais como saber qual é que é a intenção do legislador, e pior, quantos legisladores nós temos e quantas intenções nós teríamos que harmonizar no texto de uma lei. E aqui o professor Dino traz para nós a importância de compreender o sentido do texto literário e, a partir dessa compreensão, pensar a importância ou a contribuição da aplicação ou da interpretação do texto literário e o que isso pode qualificar ou permitir que o jurista tenha uma visão diferenciada sobre o texto jurídico, para que o jurista não venha a ser um simples agente passivo diante da lei. Então, essa pequena reflexão, professor Dino, por favor, desculpe lhe interromper. Não, estamos numa conversa cruzada, então cruzemos as conversas. Eu não acerto uma hoje. Vamos começar uma das peças? Só quero dizer que eu concordo inteiramente com o Dino quanto à centralidade do texto. O que nos traz aqui, o que traz Shakespeare. Não, mas o importante, eu acho que toda a informação que puder... mas é o texto, é claro. É o texto que faz pessoas fazerem essa procura, é o texto que faz companhias mambembes montarem Shakespeare, é o texto que se comunica com alguém de uma tribo na África. No caso do Shakespeare, é só o texto. Mas a sua ideia é a gente falar um pouquinho sobre o mercador? Seria isso? Pode ser. Pode ser. Bom, então, para quem não leu o Mercador, eu vou tentar dar um resuminho, assim, bem ao de sopra, como se diz em italiano. Depois a gente vai aprofundando no diálogo. Nós temos um empresário, vou usar um termo atual, veneziano, porque Veneza é um porto importantíssimo e um centro de comércio. E esse empresário veneziano tem muito bom coração, coisa que nem todos os empresários hoje têm,
e ele empresta dinheiro para um amigo seu para que esse amigo vá se casar, para conquistar a mulher amada, Pórcia. Pórcia, por outro lado, está em disponibilidade, mas submetida a um testamento do pai. Ela não deve escolher o seu marido, mas o seu marido será aquele que tiver sorte na escolha de um porta-joias. Havia um porta-joias de ouro, um de prata e um de chumbo, e dentro de um deles deveria haver uma fotografia dela, e o felizardo que encontrasse esse porta-joias seria o marido. Pois bem, esse empresário veneziano se chama Bassanio, ele empresta dinheiro, Antônio empresta dinheiro ao seu amigo chamado Bassanio para que ele conquiste Pórcia. Mas as empresas da época eram em grande parte submetidas a um mau tempo, e o Antônio está com todos os seus navios no mar, e quando ele pede dinheiro, ele utiliza para esse pedido um judeu, que se chama Shaila. E o judeu, depois a gente pode detalhar as relações entre eles, exige como garantia que Antônio, se não pagar, se não devolver o dinheiro, tenha retirado do seu corpo, perto do lugar mais próximo do coração, 1 libra de carne. Vem a notícia de que os navios de Antônio naufragaram e vai se executar a sentença. Eu acho que agora nós podemos dialogar para ir continuando a história entre nós dois, né? Eu acho que eu só vou ter que aproveitar, porque nesse assunto tem uma questão de ordem, que é a questão de ordem da minha disciplina. É uma disciplina que na instituição é a disciplina de obrigações e também a disciplina de contratos. E quando nós pensamos essa obra do Shakespeare, O Mercador de Veneza, geralmente existe essa associação entre o cumprimento do contrato, entre as hipóteses de não cumprimento do contrato, aqueles meus alunos que gostam do latim, o pacta sunt servanda, o rebus sic stantibus, mas aí que é a importância da literatura e dessa reflexão que a gente propõe. A obra O Mercador de Veneza, ela não pode ser reduzida simplesmente a uma leitura técnica, jurídica. Existem outros elementos jurídicos e políticos e sociais que fazem com que a compreensão e o entendimento dessa obra tenha uma riqueza muito maior do que o estudo técnico de verificação do cumprimento do contrato, de exceções contratuais e até mesmo dos limites de uma eventual cláusula penal. Nós temos alguns doutrinadores, alguns estudiosos, por exemplo, professor Paixão, que dizem que aquela necessidade, aquela previsão contratual, aquela garantia contratual de tirar 1 libra de carne seria a exigência de uma obrigação de garantia, uma obrigação conhecida como cláusula penal. E aí se discute muito sobre os limites e o alcance da cláusula penal no direito de hoje. Mas eu acredito que a obra do Mercador de Veneza pode nos proporcionar outras discussões muito além desse conhecimento ou dessa verificação técnica. O que você pode nos dizer, professor? Eu quero dizer o seguinte, toda obra do Shakespeare, especialmente essas que envolvem conflitos, elas têm um componente político. Não tem como compreender essa questão do instituto de um contrato fora desse contexto político. Na verdade, Shakespeare está usando essa peça para falar de muitas coisas. E algumas perguntas que eu recebi aqui têm um pouco a ver com o que eu estou falando. Já, professor, que eu vou pegar as perguntas aí, para não atrapalhar. Eu já li elas todas. Já leu? É que deixar aqui. Tem que passar pela censura. Tudo aqui está ótimo. Só o seguinte, o que é importante a gente frisar em relação ao Mercador de Veneza? Aqui um aluno
na verdade não é bem um aluno, mas me perguntou assim: no Brasil estamos perseguindo Monteiro Lobato. O que dizer de Shakespeare? No Brasil teria que ser proibido, especialmente o mercador. A questão do judeu, que é a questão que o Dino falou, chama a atenção para o público pós-Segunda Guerra Mundial que uma peça possa tratar um judeu como vilão. Isso já gerou várias montagens diferentes. É interessante a gente ver quais são as atitudes de um tempo em relação a Shakespeare. Na Áustria nazista, em 1938, foi montada uma versão do Mercador de Veneza em que Shylock era um personagem asqueroso, ele se arrastava pelo palco, ele era uma pessoa que ele provocava asco na plateia. O que é essa montagem nesse lugar? É claro que é uma montagem que quer comunicar o judeu como a doença, o judeu como a praga que está dentro do corpo social. Só que, vamos voltar para o tempo do Shakespeare. Quando ele escreveu essa peça, primeiro, ele trata o judeu, como em toda peça de Shakespeare, de forma ambígua. Shylock pode ser o vilão que quer a libra de carne, mas ele também é alguém que na peça passa como sendo perseguido por uma Veneza excessivamente autoritária. Isso é muito corajoso para o Shakespeare na época dele, porque na época dele, Shakespeare escreve essa peça mais ou menos em 1598. Não existiam judeus na Inglaterra havia mais de 300 anos. Os judeus tinham sido expulsos em 1290. Então, quando o Shakespeare fala de um judeu, ele fala de uma memória de um judeu. Alguém me pergunta aqui: a maioria das peças se passa na Itália, mas dizem que ele nunca saiu de Londres. Depende. Por quê? Primeiro, não é a maioria que se passa na Itália. Tem peças dele que se passam em vários lugares: França, Áustria, alguns lugares diferentes da Inglaterra, Itália. Então, na verdade, tudo indica que ele nunca saiu de Londres, trabalhava com fontes de segunda mão. Só que o que é interessante é que na época do Shakespeare, quando ele escreve essa peça, é uma época de antissemitismo violento na Inglaterra. A rainha Elizabeth I tinha um médico que era um judeu espanhol, Rodrigo Lopes. Esse médico foi acusado, injustamente, ao que tudo indica, de tramar a morte da rainha. E aí ele foi processado no processo sem nenhum direito de defesa, em que ele foi executado em praça pública. E vocês sabem como é que é a execução, né? Punido, condenado por traição e crime contra o rei, a pessoa da rainha ou do rei, ele é colocado num cadafalso, ele é enforcado, mas não morre, permanece vivo, se faz um talho no seu abdômen, os órgãos começam a sair. É aí que ele expira, aí ele é decapitado, seus membros são amputados e ele é queimado em praça pública. Isso era um espetáculo que atraía multidões em Londres. Há autores que especulam que Shakespeare pode ter assistido a essa execução. Um contemporâneo dele, chamado Marlowe, que é um personagem, depois eu conto sobre ele para vocês, escreveu uma peça chamada O Judeu de Malta, que o judeu é o maior vilão que vocês podem imaginar. Para vocês terem ideia, ele manda uma bandeja de arroz e mata 200 monges de uma vez só, envenenando o arroz. Ele é um vilão clássico, diz que o prazer dele é matar. A peça do Shakespeare não, ela faz a gente pensar. Ela faz a gente pensar na diferença, ela faz a gente pensar na identidade, ela relativiza essa posição do judeu. Depois eu quero voltar a falar, eu quero passar para o Dino, eu estou falando muito. Pessoal, só que eu gostaria de avisar a plateia que coloquem nas perguntas o endereçamento para mim, porque senão o nosso organizador aqui vai me demitir de mediador, por favor. As minhas vão ser censuradas, as dele não. Por favor, professor Dino. Não, eu queria dizer o seguinte: o problema de sair ou não sair da Inglaterra não me parece da maior importância pelo seguinte. Se vocês pegarem, por exemplo, o Harold Bloom, que é um crítico, segundo alguns é o maior crítico literário norte-americano, segundo outros é uma espécie de Paulo Coelho da crítica literária. Eu não me pronuncio nem para lá nem para cá, mas quem lê Harold Bloom parece que tudo se resolve na língua inglesa
e dentro da Inglaterra, e as coisas não são bem assim. O teatro elisabetano, o primeiro teatro elisabetano, apareceu em função de uma influência do teatro grego, vindo através do latim de Sêneca. Sêneca era um espanhol, que foi traduzido casualmente, as suas tragédias foram traduzidas exatamente nessa época em que Shakespeare está escrevendo. E eu me dei o trabalho de pôr para o Otto Maria Carpo, e o Otto Maria Carpo, falando sobre Sêneca, diz o seguinte: as únicas tragédias romanas que existem, são obras de epígono, versões fortemente retóricas de peças gregas substituindo a vida dramática por efeitos crassos, assassínios no palco, aparições de espectros vingadores, dos fantasmas. Isso ele está falando de Sêneca, não está falando de Shakespeare, mas a gente lê Sêneca e parece que está falando de Shakespeare. Discursos violentos, cheios de brilhantes lugares comuns, filosóficos. Até nas situações mais trágicas, as personagens soltam trocadilhos espirituosos, de ironia cruel. Isso é a caracterização que o Otto Maria Carpo faz de Sêneca, e que a gente lê, e que serve perfeitamente para Shakespeare. Então, as influências, ninguém precisa ir à França para receber influência. A influência veio através de um francês que casualmente era protestante, que se chamava Robert Garnier, e que trouxe Sêneca para influir no teatro grego, no teatro elisabetano. Então vejam o seguinte, que o problema da criação literária não exige que o autor saia ou não saia, só para dar uma resposta já, e vamos continuar o nosso diálogo com o mercador. Eu só vou aproveitar a fala do professor Dino. Só pega carona, né? É a função do mediador, essa é a função do mediador, ficar na carona. Eu gostaria de aproveitar a fala do professor Dino e dizer que hoje nós temos um direito, aproveitando, nós não temos como fazer uma comparação, por exemplo, da literatura da época e o direito de hoje, mas tem alguns acontecimentos que atravessam toda a história. Por exemplo, essa influência que Shakespeare sofreu da literatura estrangeira é mais ou menos parecido com uma relação que nós temos hoje no direito. O direito, principalmente a teoria do direito, a filosofia do direito, a interpretação jurídica, a hermenêutica, os contratos, todo o nosso direito brasileiro, ele sofre influências de outras formas de compreender o direito. Do direito alemão, do direito norte-americano, do direito inglês, do direito francês. E essa forma de informação que nós temos hoje, a internet, por exemplo, faz com que o conhecimento permita, que o conhecimento circule na sociedade. E assim nós temos influências gritantes na teoria do direito, por exemplo, do direito alemão. Tem um autor que eu tenho estudado, que é conhecimento de alguns, Robert Lipsy, é um autor que trabalha os direitos fundamentais, ele trabalha noções de princípios, ele trabalha noções de colisão de princípios ou conflitos. E ele pensa isso lá no direito alemão, analisando as decisões do Tribunal Constitucional Alemão. E hoje, se nós formos pensar no direito brasileiro, nós temos um espelhamento das reflexões teóricas jurídicas feitas na Alemanha e no Brasil. Hoje no Brasil nós temos reflexões doutrinárias a partir de teóricos alemães. E nós temos um grande problema. E já vou encerrar minha fala com o professor Cristiano. Nós temos um problema que nós importamos mal as teorias. E alguns alunos que estudam o direito alemão, estudam o princípio da proporcionalidade, têm me ajudado a verificar e a demonstrar que esse princípio da proporcionalidade, por exemplo, pensado na Alemanha, no Brasil é algo completamente diferente. Porque nós não tivemos a capacidade de
compreender que o contexto jurídico-político alemão é um contexto jurídico-político completamente diferente do brasileiro. E a teoria do direito brasileiro não pode fazer com que a nossa realidade se amolde a uma teoria alemã que é mal compreendida. Então, é um momento para nós refletirmos também sobre isso. A literatura nos permite pensar questões inúmeras a partir de uma obra, como por exemplo a teoria do direito. Professor Cristiano Paixão, eu queria aproveitar para reproduzir uma pergunta. Então, continuamos? Então, podemos. Então, por favor. Eu acho que quando a gente fala de um autor, quando a gente fala de um evento sobre direito e literatura, a gente falou já sobre a pessoa, Shakespeare, sobre a obra. Eu sempre que eu trabalho com esses textos, eu gosto de trabalhar com o que eles realmente escreveram. Então eu separei alguns trechos do Shakespeare aqui, que a gente pode fazer o seguinte teste. Será que ele fala para a gente hoje? Será que esse interesse todo pelo Shakespeare é um interesse, digamos, é um interesse acadêmico, ou tem alguma coisa dele que fala para nós? Eu separei uma parte, é uma parte bem conhecida do Mercador, que é uma parte que Shylock, que é esse judeu, ele é uma figura muito interessante. O Shylock, ele é um personagem que só aparece em 5 das 20 cenas da peça. Mesmo assim, aparecendo em 25% das cenas, ele domina a peça. Toda a peça é essa ambiguidade de Shylock, ora como vilão, ora como vítima. Ele vira para o Antônio, no enredo tão bem resumido pelo Dino, e fala assim: você que me xingava aqui na ponte do Rialto, cuspia nas minhas vestes, me chamava de judeu sujo, agora quer o meu dinheiro? Esse é o dilema. E aí, quando mais uma vez Shylock é discriminado, ele tem um monólogo, um solilóquio, que é conhecido. Vale a pena a gente ler aqui. Ele vira e pergunta, ele está falando isso para a plateia. Hoje ele fala para a plateia atual, na época ele falava para a plateia inglesa no final do século XVI. Ele dizia: um judeu não tem olhos, um judeu não tem mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afeições, paixões, não é alimentado pela mesma comida, ferido pelas mesmas armas, sujeito às mesmas doenças, curado pelos mesmos remédios, aquecido e esfriado pelo mesmo inverno e verão do que um cristão. Se vocês nos espetam, nós não sangramos? Se vocês nos fazem cócegas, nós não rimos? Se vocês nos envenenam, nós não morremos? Se nos ofendem, não podemos nos vingar? Se somos como vocês em tudo, somos parecidos nisso também. Aqui é a parte importante. Shylock é criticado porque quer a pena, ou seja, a sua parte no contrato, a libra de carne. Mas ele diz: se somos como vocês no resto, somos parecidos nisso também. Se um judeu ofende um cristão, qual é a pena? Vingança. Aí, quando a coisa virou para o lado dele, ele pergunta: se um cristão ofende um judeu, qual deve ser o seu direito? Seguindo o exemplo cristão. Ora, vingança. A vileza que vocês me ensinam, eu executo, e por mais difícil que seja, vou superar os meus mestres. Professor, eu gostaria de quebrar o protocolo e chamar agora o nosso grande mentor do colóquio, o professor José Calvo Gonzalez, para subir aqui, por favor. Não vai querer. O professor, eu acho que não vai querer subir, porque eu chamei ele para subir e disse para ele assim, então esse pode ser um problema. Professor, mas pode fazer a pergunta daí, ou o seu comentário, o senhor fique bem à vontade, por favor. Bueno, muy brevemente, porque he hecho la promesa de ser. Está claro que esta tarde hay dos especialistas en Shakespeare, de dos planteamientos diferentes. Todo lo que han dicho me ha sugerido un número de temas. El tema de los judíos, el tema de los textos, series, el tema de los judíos que no estaban, pero estaban. John Locke, cuando hace el tratado de la tolerancia, no se inventa a los judíos. Toda la
tradición del teatro europeo continental que pasa a Brasil. Si Shakespeare fue o no un heterónomo de Marlowe, al estilo de Fernando Pessoa. Todos estos temas están llenos de sugerencias para mí. Y me gustaría decir algo que no voy a decir. En esta sala hay 2 especialistas en Shakespeare, pero hay muchos alumnos. Muchos alumnos. Se puede hablar efectivamente de los contratos, de las obligaciones, de las cláusulas penales. Yo hablaría incluso de la teoría del negocio jurídico y la causa ilícita. Pero no nos olvidemos de algo. Cyrus lo que pretende es cobrar la deuda. Y a Cyrus le hacen un juicio inicuo, le aplican una ley del caso. ¿Qué puede aprovechar de todo esto un alumno? Algo muy importante, creo. Los códigos civiles hablan de varios modos de interpretar la ley. En sentido literal, en sentido histórico, en sentido sistemático y con arreglo a la realidad social. Pues eso no sucede nunca. Porque falta el sentido literal. El sentido literal, que es la clave de esa aplicación, a mi modo de ver, inicua. Una libra de carne, pero sin derramar sangre. Literalidad. Y esto nos enseña la literatura. La literatura enseña a interpretar literalmente. Y eso para un jurista es importante, porque si no interpreta literalmente, es muy improbable que consiga una interpretación histórica, una sistemática, y mucho menos una relacionada con la realidad social. Y esto enseña Shakespeare, además de otras muchísimas cosas, en el mercado de intervención. Breve y punto. Eu gostaria de dizer para o professor Calvo que desde que eu me envolvi neste projeto, eu como professor de literatura sempre sentia que a grande forma de enriquecer o aluno de direito era ensiná-lo a ler. E com literatura se ensina a ler, porque a literatura problematiza. E o jogo de ambiguidade é um jogo. A linguística, hoje eu estava comentando com a Henriette na nossa viagem, que os estudos de linguística esvaziaram uma riqueza que se tinha, que era o estudo de língua portuguesa. Excesso de ciência linguística, entre aspas, e de falta de consenso. Aliás, eu vejo isso também no direito. Porque literatura não trabalha com nenhum conhecimento especializado, em princípio. Literatura está no nível do senso comum. E saber reconstruir um mundo a partir do texto literário é a grande riqueza de aprender a ler, que a literatura nos ensina. Não é aqui. E que isso se amplia para o direito. Então, apenas para ratificar ou para dar a minha... Porque eu acho que esse é um dos grandes méritos do estudo da literatura em função do direito. Porque nós temos que aprender a ler, aliás, cada vez está se lendo menos e com menor qualidade de leitura, infelizmente. Eu quero dizer que eu concordo plenamente com isso. Eu sempre digo para meus alunos, se descesse um marciano nesse momento e perguntasse para algum de nós, como você descreve o direito? Como você descreve a vigência do direito na sua sociedade? Se fosse mais tempo atrás, alguém diria, são princípios morais, outros diriam, são determinadas regras que vêm da religião. Hoje, o que nós podemos dizer para esse marciano? O direito moderno se apresenta por meio de textos. O direito moderno se faz por meio de textos e de usos desses textos. Esses textos se prestam ao uso. Eu sempre digo, tem um historiador... Me permite, Cristiano, claro. um adendo?
E eu acho que cada vez mais o direito está dependendo do conhecimento linguístico e do conhecimento da textualidade, porque se vocês se derem bem conta, o domínio da linguagem no campo das empresas e no campo da publicidade é nefasto, muitas vezes, para as relações, vamos dizer, de consumo. Então, acho que cada vez mais é necessário refletir sobre a linguagem, mas eu não queria cortar, eu queria colaborar. Eu vou me atravessar para dizer o seguinte: como nós estamos quebrando o protocolo e estamos enfrentando problemas com a técnica, com os microfones, eu quero falar para vocês que o direito tem que ver isso. Nós atuamos num direito que é um direito formatado, muitas vezes, um direito abstrato, um direito idealizado, um direito que não tem contato com a realidade é essa. Nossos fatos são assim, as questões são imprevisíveis, o direito não pode prever mais que a vida. Nós fizemos tudo que era possível hoje para que todos os microfones funcionassem, para que não desse microfonia, para que todo mundo falasse, para que o mediador não interrompesse os conferencistas. Nós fizemos tudo, só que escolheram mal o mediador. E essa foi uma péssima escolha. Como no direito, nós também temos péssimas escolhas. E aí eu vou aproveitar rapidamente para dizer o seguinte. Nós temos péssimas escolhas dos nossos tribunais, nós temos péssimas escolhas dos caras que decidem lá em cima, no STF. E pouca gente fala disso. Poucos alunos se dão conta disso. Então, esse evento, além de procurar mostrar toda essa riqueza da transdisciplinaridade, tem elementos que mostram para vocês que direito é muito grande, é muito complexo, que muitas vezes todos os nossos livros e todas as nossas leituras não vão dar conta do fenômeno jurídico. E é por isso que se justifica, professor Cristiano, aquilo que eu sempre falo na sala de aula: vocês têm que ler, vocês têm que escrever, vocês têm que estudar. Direito nós temos que ler, e a literatura serve para isso. Serve para nós compreendermos as palavras, serve para nós utilizarmos as palavras, e serve para nós termos uma capacidade. Não sei se a literatura faz alguém melhor, mas eu tenho certeza que a literatura ajuda muito o jurista a compreender os fenômenos da vida melhor, ajuda o jurista a se comunicar melhor, ajuda o jurista a peticionar melhor. Então, professor Cristiano, por favor. Eu, como chato da noite, vou voltar a Shakespeare. E aí, assim, eu sou meio obsessivo, né? Então, a gente voltando aqui ao Shakespeare, essa observação do professor Calvo também nos lembra de uma coisa: os textos não são entidades imóveis. Textos transmitem significados, e as palavras podem não mudar, mas o significado delas muda. Constituição é uma coisa hoje, era outra coisa antes, justiça, direito. Então, isso nos coloca uma outra pergunta: qual é a relação entre a norma e o tempo? Qual é a relação entre o discurso, essa petição a que você faz referência, e a temporalidade? O que existe de memorial na linguagem do jurista e o que existe de prospectivo? Que mediação é essa que o jurista faz entre passado e presente? A gente sabe que todo texto tem camadas de temporalidade. Eu posso falar de situações do absoluto cotidiano, eu posso me referir a uma história mais próxima, mas eu posso tocar em determinados pontos, digamos, atemporais. Continuando com essa minha tendência de ler Shakespeare, tem uma passagem do Macbeth. O Macbeth é uma peça surpreendente, é a última tragédia das grandes, é a mais curta e mais densa de todas, e é a que provoca muitos questionamentos filosóficos sobre o que a gente é, sobre se tem algum sentido no que a gente faz. É uma passagem conhecida. Logo depois que morre a Lady Macbeth, Macbeth tem um rápido monólogo. Ele pergunta: amanhã, amanhã, ainda amanhã, arrasta nesse passo o dia a dia, até o fim do tempo pré-notado. E todo ontem
conduziu os tolos à via e pó da morte. Apaga a vela, a vida é só uma sombra, um mau ator que grita e se debate pelo palco, depois é esquecido. É uma história que conta o idiota, toda som e fúria, sem sequer dizer nada. Pois bem, você veja o seguinte, aí ele trabalha uma metáfora que se repete em várias outras obras, que é o mundo ou a vida como teatro. Como é que se lê isso textualmente? Isso aparece em Platão, As Leis. Consideremos cada um de nós, representantes das criaturas vivas, como um fantoche de origem divina, fabricado pelos deuses, seja apenas como brinquedo, seja como qualquer intenção mais séria. E lá junto de Santo Agostinho, um egípcio que eu só vi nessa referência aqui, diz o seguinte: a vida toda é palco e comédia. Aprende, pois, a representar deixando de lado a gravidade ou sofre as dores. Então vejam como a literatura articula no transcurso do tempo. Se fala em atemporalidade da literatura, eu não concordo com isso. Eu acho que a literatura ela é densamente temporal, ela é um condensador temporal. Se nós temos capacidade de fazer uma leitura interpretativa do texto, evidentemente. Isso às vezes não é fácil, tem que ir atrás. Mas vocês vejam que uma metáfora que está sendo usada pelo Shakespeare lá no século XVI, ela vem se arrastando na cultura desde Platão. Então, a gente concorda que o Shakespeare possa ficar como perto do centro do cânone, mas... Professor, eu queria interromper e chamar novamente para a nossa conversa o professor Calvo Gonzalez. Isso porque eu estava estudando a obra do professor Calvo Gonzalez e identifiquei isso que o professor Dino estava falando no teatro, o direito. E o professor Calvo Gonzalez, ele vai falar da interpretação e vai falar do papel do espectador diante do teatro e de como que isso se relaciona com o direito. E eu gostaria de ouvir rapidamente do professor Calvo Gonzalez uma palavrinha sobre isso. Como que é a relação, o que nós podemos pensar do espectador do teatro e qual é que é a condição do espectador do direito? Espero ter acertado. Bueno, las relaciones entre teatro y derecho son múltiples. Los sujetos de derecho son actores. El juez es intérprete de la ley. Es un recitador para algunos. Es la boca que pronuncia las palabras de la ley. El problema está en qué tipo de sonoridad, como persona, otro concepto jurídico que procede del teatro, la máscara, a través de la cual se filtra la voz y se produce no solamente la declamación, sino la pragmática de la interpretación. ¿Qué tipo de voz es esa? Y hay un jurista francés que se llama Tinksy, que dice: la boca que pronuncia las palabras de la ley pronuncia palabras de arena, pronuncia palabras de mármol o pronuncia palabras de obsidiana. Es una interpretación arenosa, dúctil, es una interpretación rígida, clásica, o es una interpretación impenetrable como la obsidiana, como la lava de un volcán. Y hay también, claro, un espectador del derecho, porque hay también en el derecho expectativas. El espectador es también quien tiene expectativas. Y hay otras fórmulas, otras posibilidades, se me ocurren, de poner en relación derecho y teatro, a través del propio local. Las nuevas tendencias, las tendencias de vanguardia de los años 60, 70, rompiendo la quinta pared,
en donde el sujeto de derecho, el ciudadano, sea participe de la acción jurídica. Del mismo modo que en pintura apareció action painting, ¿no? La acción no sucede más allá de nosotros, sucede con nosotros, sucede en el teatro. Y el propio proceso es la expresión mayor del teatro. Es un teatro, en el sentido dramatúrgico de la palabra, fictivo o ficcionado, negativo, haciendo una interpretación no mayéutica, sino todo lo contrario, peyorativa. Es un teatro muchas veces. ¿Por qué? Porque el sujeto que va a un tribunal va como presunto culpable, cuando no va como definitivamente culpable. Y porque todo esto que hemos inventado es un teatro, es teatro, esto es un atrezo, esto es una mascarada, esto es una estructura, esto no es naturaleza, esto es derecho. E nada. Professor. Eu queria concordar inteiramente com isso. Quando a gente fala do elemento performativo da linguagem, a gente fala dessa língua dos direitos que não apenas descrevem alguma coisa. Direitos, linguagem do direito constitui alguma coisa. Quando um grupo revolucionário decide se declarar independente, ele não apenas diz isso. Dizer-se independente é fazer-se independente. Quando o movimento social reivindica um reconhecimento de um direito, o ato de reivindicar já está envolvido no ato de dizer. É interessante que isso resgata um componente ritualístico da palavra, que era muito caro aos antigos. Nas instituições da Roma arcaica, dizer alguma coisa do jeito certo era fazer essa coisa acontecer. É interessante a gente voltar a essa ideia de uma fala que atua no mundo, de uma fala que constitui o mundo. Daí que eu gosto, o meu campo também é o direito constitucional, de sempre ressaltar esse elemento performativo das constituições. Uma constituição pode ser o estado de alguma coisa, a descrição de alguma coisa, esse é o conceito clássico, mas a Constituição pode ser também o ato de constituir, o ato de intervir, essa assinatura que se coloca no mundo dos direitos. O professor Mauro, hoje de manhã, na sua conferência, ele falou muito da circulação da palavra e desse poder. E é isso que nós pensamos quando rolamos essas conversas cruzadas. É que todos possam contribuir, o professor Calvo, mesmo na plateia, possa contribuir, e que assim o sentido, que é o mais importante, discutir o sentido do direito, seja uma questão atrativa. É isso que a gente está tentando trazer de novo para vocês, é essa maior contribuição que o direito pode fazer para a literatura, na minha perspectiva. E falando isso, professor Adilson Delpino, eu gostaria de saber dos senhores, se pudesse dar para nós um relato, por que seria importante estudar o direito e literatura? Pode nos falar uma palavrinha sobre isso? Posso falar outra, porque uma eu já falei. A importância da interpretação, que eu acho fundamental. Eu gosto mais. Está mais forte do que Não, é que hoje eu escutei uma história aqui do Pepe. Ele estava dizendo que tem uma etapa da vida que a gente carrega piano, depois que a gente, uma etapa da vida que a gente toca piano. Eu digo, pois é, eu tenho uma terceira etapa da vida. Eu escuto o piano. E eu tô antes da primeira etapa, eu levo o piano. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, eu não gostaria de sair daqui sem dizer uma coisa que cada vez estou sendo mais convencido pela análise dos fatos em várias áreas.
Se fala muito em ciência, ciência do direito, ciência disso, ciência daquilo. Mas eu fico impressionado, e hoje mesmo de tarde no hotel conversando, um grupo pequeno, eu não me lembro se o professor Calvo estava junto, o Vicente eu acho que estava, com tanta ciência que anda circulando por aí, nós estamos perdendo, esquecendo a existência do bom senso. O Boaventura de Souza Santos, num livrinho dele sobre a ciência e pós-modernidade, faz uma página de elogio ao bom senso. Então, hoje de tarde, quando estávamos conversando no hotel, lógico que o Vicente se lembra, você fez referência, né, à prisão de um camarada que cometeu um ato, obviamente criminoso, né? E foi preso no dia seguinte, foi preso hoje, no dia seguinte o juiz ou a juíza mandou soltar por causa de um problema formal. Existem problemas nessa área em todos os campos, eu acompanho muito preocupado na área da saúde, por exemplo, as porcarias que andam circulando aí em nome da ciência. Qualquer dia alguém, para evitar a velhice, vai comprar uma pomada de chifre de unicórnio. E tanto se fala em ciência em todos os níveis. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso, inclusive em aula. Recuperar o bom senso. E eu sugeriria 2 livros. Um deles é esse do Boaventura Souza Santos e outro é o da Ana Arendt, A Vida do Espírito, onde ela faz uma ótima reflexão sobre a sensorialidade, sobre o bom senso, sobre a necessidade de nós, estou falando demais, aparecer no mediador. Eu vou ter que falar que não estava previsto isso, porque ontem o André veio ser o mediador e não levou tanta porrada que nem eu. Se eu soubesse disso, eu não tinha subido. Mas, pessoal, eu agradeço a presença de todos e dizer o seguinte. Não, já posso falar. Desculpa. É que, infelizmente, além de ser mediador, eu sou controlador do tempo. Então, toda bucha é comigo. Começou com o professor Vicente Barreto, que recebeu os 10 minutos. Começou depois com o professor Calvo, que teve que subir, que teve que descer. E agora, de uma forma, eu vou pedir para o professor Cristiano Paixão, que compreenda essa condição, e, por favor, dê umas palavras finais para nós e expresse essa relação de direito e literatura e conclua, por favor, as nossas falas. Tá, professor? Posso? Pode. Adivinha o que eu vou fazer? Voltar ao Shakespeare. É uma personalidade obsessiva. Eu acho que assim, um dos elementos fundamentais que podem, atendendo o seu chamado, é o que pode, eventualmente, ser uma zona comum entre direito e literatura, especialmente do lado do direito, quando a literatura reflete sobre o principal problema do direito. Qual é o principal problema para o profissional do direito? É o problema da decisão. O sistema do direito não funcionaria se nós pudéssemos não decidir. Nós temos que decidir. O direito é pressionado a decidir. Aí que vem todas as questões que você se referiu aqui aos teóricos da Constituição, como decidir, com base em que decidir, que princípios seguir. Não tem respostas prontas para isso. Isso vai se construindo ao longo do tempo. Agora, eu vou ler uma última passagem. Se vocês quiserem acompanhar comigo, eu acho que vale a pena. É uma passagem exemplar da obra do Shakespeare. É uma das suas peças históricas, peça chamada Henrique IV. Nessa peça, a segunda parte da peça, fala da preparação de Henrique V para ser rei. Só que Henrique V, quando era príncipe de Gales, era um farrista.
gostava da noite, andava com as companhias menos recomendáveis, fazia festas badernas nas tabernas, ia para as mulheres que vivem da noite e tinha uma existência boêmia. Era muito criticado por ser um príncipe boêmio. Numa dessas suas aventuras, o Chief Justice, seria para nós digamos, o principal juiz do lugar, presidente do Tribunal Supremo, manda prendê-lo. Isso é interessante sobre o common law, né? O mesmo filho do rei pode ser preso e é preso por desordem, arruaça. Só que o que acontece? O filho do rei vira rei e aí quer encontrar com o juiz que o mandou prender. Tem que lembrar que nesses tempos o poder do rei era um poder efetivo, não eram essas figuras decorativas que existem hoje. Então há uma certa tensão. Como é que vai se dar essa relação do rei com o juiz que o mandou prender? E aí tem um diálogo que é um pouquinho extenso, mas acho que vale a pena a gente acompanhar, porque pode tocar em questões meio supratemporais no que diz respeito à justiça e no que diz respeito aos limites do que se pode fazer. Diz o juiz se apresentando para esse rei que ele mandou prender: quis Vossa Alteza, né, a primeira príncipe, esquecer meu lugar, o juiz falando para o rei, a majestade da lei e da justiça, a figura do rei que eu ostentava, ou seja, ele estava defendendo o pai, e agredir em meu próprio tribunal. E então, a um ofensor de vosso pai, ousando usar de minha autoridade, eu o confinei. Se fiz mal agindo assim, contenta aquele que hoje usa a coroa, ele, ter um filho a pisar nos seus decretos, derrubar a justiça do seu trono, distorcer a lei, cegar a espada que guarda e salva a própria paz? Mas desprezar a vossa real imagem ao debochar de quem por vocês opera? Aí ele pede para o rei se colocar no lugar dele e se colocar no lugar do pai dele. Em vossa mente, sede ora o pai e concebei tal filho, ouvi-o profanar a vossa honra, vede ignoradas vossas leis mais altas, pensai-vos desdenhado por um filho. Aí ele pede, coloque-se então no lugar do pai que tem as ordens respeitadas. E então, pensai que eu tomo vossa parte e em vosso nome calo o vosso herdeiro. Após pensar assim, me sentencie, e como rei que sois, dizei-me bem alto que o que eu fiz não condiz com o meu ofício, minha pessoa ou meu soberano. É uma passagem muito corajosa desse juiz. A resposta, que é mais curta, juro, do rei, é uma resposta muito interessante também. Ele fala: o senhor julgou bem como juiz, retenha, pois, a espada e a balança. Eu desejo aumentar as suas honras até viver para ter um filho meu, como eu ofendê-lo e obedecê-lo, para que eu possa dizer, como meu pai, aspas, citando o próprio pai, feliz de mim que tenho alguém tão probo que ousa justiçar o meu próprio filho. E não menos feliz por ter um filho capaz de submeter sua grandeza à justiça da lei. Se me prendeu, por isso mesmo eu prendo em suas mãos a espada impoluta que hoje ostenta, com este só lembrete, que a use de modo justo, ousado, imparcial, como fez contra mim. Depois dessa citação do professor Cristiano Paixão, eu agradeço a presença de todos, agradeço especialmente ao professor Del Pino, espero que a nossa relação melhore durante a noite, e agradeço também ao professor Cristiano Paixão. Boa noite a todos.